Então, hoje trouxemos para você um tema muito, mas muito especial e pertinente. Eu tenho certeza que o nosso querido ouvinte aí já ouviu falar ou conhece as pessoas que não acreditam em Deus, podemos assim dizer. Então, o nosso tema de hoje é por que algumas pessoas dizem que Deus não existe. Por que algumas pessoas duvidam então da existência de Deus. Nós temos aqui convidados que vão nos ajudar nessa situação a entender esses porquês. Nós temos aqui já no nosso painel o nosso querido pastor Simão Dombele. Seja bem-vindo. Olá. Boa noite. Boa noite a todos. Ok, temos também aqui o nosso querido Vadigar Fosseira. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Rádio Rocha Pinto. Muito obrigado, caro ouvinte. Mais uma vez, obrigado. Então, nós aqui, estamos aqui. Eu tenho certeza que os nossos convidados, os nossos ouvintes lá do outro lado também estão ali a se questionar, a querer saber mais sobre esse assunto. E já agora, nosso querido ouvinte, que quiser participar, quiser ligar, ligue para nós, envie aqui a sua mensagem. Queremos ouvi-lo também. Queremos também aprender um pouco consigo. Os nossos números são 975 32 61 11 ou ainda 952 05 60 31. Ligue para nós. Traz também aqui as suas questões que os nossos convidados farão questão de responder. Então, vamos começar com o nosso convidado Vadigar Fosseira. Vadigar Fosseira, diz-nos então por que algumas pessoas dizem que Deus não existe. Ora, muito bem. Mais uma vez, muito obrigado. Só para fazer ali a correção do nome, não Fosseira, é Faceira. Faceira, ok, desculpa. Ok. Só para fazer perceber os ouvintes lá do outro lado. Começando o seguinte, muita gente, não é, tem agora a percepção de que não existe um Altíssimo, né, que lá em cima não existe absolutamente nada e ninguém, não é, por várias razões. Sim. Sabe? Por várias razões, outros por estudos feitos, né, muitas investigações, e também muitas das vezes pela própria aceite religiosa também ajudem as pessoas a deixarem de acreditar que existe um Deus. E os próprios agentes, né, que são os tal dito apóstolo, pastor, os nomes que eles andam a atribuir-se, não é? Essa gente toda também ajuda, facilita, não é, com que as pessoas deixem de acreditar que existe um soberano, que existe alguém que por si, pelas suas mãos, criou o mundo, percebes? Então, por que as pessoas deixem de acreditar? É por esses fatores. Essas pessoas ajudem, elas facilitem com que as pessoas deixem de acreditar que existe um Criador. Então, nosso pastor Simão está ligado no mesmo ponto de vista, compartilha da mesma ideia? Bom, mais uma vez, olá. Queríamos já dizer que, na verdade, como sociólogo, diz que existem várias situações. Aqui concordamos que as pessoas que passaram momentos que foram, né, acrescendo por situações e ali passaram a não acreditar, né, que não existe Deus, por situações só, por situações que ali começaram a dizer que não existe Deus, mas nós acreditamos que existe um Deus, sim, acreditamos. Mas o que leva as pessoas a pensarem desse jeito, a terem essa ideia sobre a inexistência de Deus? De facto, há muito da existência de Deus, que as pessoas não acreditam na existência de Deus. Um dos fatores é não crer na palavra de Deus. Não crer na palavra de Deus. Se nós abrirmos a palavra de Deus, em Hebreus 11:6, que ele está dizendo, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que aproximam de Deus creiam nele, que ele existe e que é graduador. Na medida
que a pessoa vai crer na palavra de Deus, vai acreditar na palavra de Deus ou na existência da palavra de Deus, na verdade, ali ele vai acreditar que existe um Deus. Que existe um Deus. Quando a pessoa se aproxima da palavra de Deus. Se a pessoa não aproximar, não entender de Deus, ou não se aproximar de Deus de uma forma, vendo de uma outra forma, a pessoa que aproxima de Deus vendo a natureza, né? Como a natureza foi formada? A natureza foi formada pela existência de Deus, né? Pela existência de Deus. Podemos ver o ar que nós respiramos, né? Tudo que ela rodeia, a natureza foi feita por existência de Deus. Ok. E o nosso querido Vadigar partilha da mesma ideia que o nosso pastor? Olha, é um pouquinho complicado, não é? Às vezes também chega a ser um pouquinho contraditório. Chega a ser um pouquinho contraditório, porque, conforme eu já referi, não é? Os próprios seguidores, não é? Eu já não vou dizer de Deus, né, nesse caso, ou o próprio seguidor de Cristo, os que seguem Jesus, eles trazem essa confusão toda diante da sociedade, diante dos corações das pessoas, durante as mentes. Então lá logo as pessoas vão desacreditando, porque os que seguem, os seguidores de Cristo, são os piores violadores das normas do próprio Cristo. Ok, então o nosso querido Vadigar está aqui a afirmar que muitos deixam de acreditar em Deus por causa dos seus líderes, ou seja, os seus pastores. Exatamente isso. Exatamente isso, porque são eles que vêm dizer que não, existe uma esperança, existe uma luz verde lá no fundo do poço. Não se desesperem, não se desanimem. Mais tarde, mais cedo, haverá alguma coisa, ou ele virá. E é eles, depois que quando dão as costas, está a ver, o que ele aconselhou a não fazer, que fazem. Então, e onde que anda esse tal Deus que eles pedem? Porque esses agentes aqui, não é? Nós deveríamos ter exemplo de agentes, né? Agentes, eu estou a falar seguidores, não é? De seguidores de Cristo, não é? Que sentiram a mão pesada do mesmo nas suas vidas. Percebes? Nós podemos agora termos um pastor, não é? Vamos escutar que o pastor andou aí a roubar ou enganar as pessoas ou a violar. Temos milhares desses casos na nossa sociedade, mas nunca vimos um pastor que sofreu, sentiu a mão pesada. Nunca. Entra ano, sai ano, há milhares de anos, nunca. Mas o senhor Vadigar está aqui a afirmar, está a generalizar, ou é só uma pequena hipótese? Não, isso está generalizado. Todo o cristianismo. Eu digo isso pelo cristianismo. Então os pastores não sofrem isso? Não, eles fazem, desfazem, não sentem, eles não são punidos, percebes? Eles nunca são punidos. Imagina uma coisa, um pastor, não é? Ele está lá a dizer, né, a pregar a palavra do Senhor, a ajudar as pessoas que devem pedir, orar, estar no foco dia e noite, Depois é ele que vamos ver no Fala Angola que violou, estrupou, se aproveitou. E depois o que acontece? O caso é abafado. O mesmo, se era o pastor do Rocha Pinto, é tirado daqui e vai para o Cacoaco. Lá depois faz a mesma coisa. Então, onde que anda esse Deus de justiça? Onde que anda esse Deus de justiça? Nós temos que ter exemplos aqui de agentes que sentiram a mão pesada do Senhor. Olha, vamos ter um exemplo. Vamos dizer, olha, toda vez essa paragem aqui no Imbondeiro, aquele Imbondeiro era um homem, era um grande pastor. Por brincar com a palavra do Senhor, andou aí a violar, estrupar as pessoas. Deus lhe castigou, virou Imbondeiro. Nós temos que ter provas disso. Temos que ter prova de que há um soberano, percebes? Há um Deus de justiça, há um Deus que não é boneco, um Deus que age, percebe? Que leva um tempinho, mas age. Até porque a justiça normalmente demora, mas acontece. Minha querida, nós estamos há quanto tempo? Nascemos e crescemos. O país se tornou país sempre a falar disso. E até hoje nunca. As pessoas morrem
crescem, nascem, crescem e morrem. Nunca alguém sentiu uma mão pesada do Senhor. Então onde que anda esse Senhor? No mínimo, Ele é que está a instruir esses senhores para destruírem a sociedade, para distraírem as pessoas, ou alguma coisa do gênero. Porque se Ele existe, Ele tem que se mover, minha querida. Ok, Ele tem que se movimentar. Mas não seriam as pessoas à busca dele? A busca dele para lhe fazer justiça. Então eu cometo e vou atrás do tribunal para me fazer justiça. É isso que a senhora está querendo dizer? Ou como é que é? Não, as pessoas expõem os seus problemas para Deus e assim Deus resolve os problemas. Ou tinha que ser mesmo Deus chegar e resolver o problema? Não, o que eu estou aqui a me referir é o seguinte. Minha querida, Sim. tu és a representante da lei. Ok. Percebe? Tu és a presidente do Tribunal Constitucional. Logo, vem uma notícia, uma notícia tua, uma imagem tua, você a cometer crimes graves. E o tribunal se cruza. O tribunal não diz nada. Tem que esperar você própria a se auto-fazer justiça. Não, tem que se fazer alguma coisa. Você é representante da lei. Então, igual como os pastores, eles são os representantes de Deus aqui na terra. Percebes? Eles são os mentores. Eles são os influenciadores. Percebes? Ok. E são eles que mais fazem e desfazem. Não ia a comprar, alugar vários espaços para abrirem igreja dali daqui, mas depois no fundo nós começamos com o teatro vem à tona, que é tudo brincadeira. Então vocês passam a vida a fazer compras de quantidade de bíblias para ficarem ali a abrirem igrejas, para ficarem ali a fazer coisas que não existem afinal de contas. Porque se esse Deus existisse, se isso fosse verdade, a mão pesada já deveria ter existido. Eles mesmo violam, fazem, abusam as pessoas, turquem, roubam as pessoas com seu salário já mísero, porque eles sabem mesmo que lá no fundo, aqui ninguém vai lhes castigar, isso não vai dar em nada, é tudo bungle. Ok. É isso. E o nosso pastor, então, dá aqui algum parecer, alguma chega sobre este assunto? Bom, poderíamos dizer já, devemos saber, né? Sim. Aqui o que é o cristianismo. Deveríamos saber o que é o cristianismo. Para falar sobre esse tema, deveríamos saber o que é o cristianismo, porque o cristianismo é a pessoa que crê em quê? Em Cristo Jesus. Ok. Quando a pessoa crê em Cristo Jesus, logo automaticamente a pessoa muda de atitude, muda de ações, caráter. Então, se tem existido pastores que têm, né, abrindo essas práticas, né? Essas práticas, abrem igreja, depois cometem, talvez esses pastores, né, não são pessoas ao qual que eles se doaram a Deus, que se entregaram as suas almas, porque quem entrega a sua vida para Deus, ele deve ser alguém mudado. E nós não podemos, né, colocar, generalizar as pessoas pela prática o que eles são, ou que na verdade que as igrejas abrem e lá Deus não faz justiça. A justiça de Deus se faz. Nós estamos no tempo da graça. Na época passada Deus fazia justiça em forma de que punia. Vamos ver aquilo que quando Moisés, né, foi com o povo no deserto, o Arão, quando começaram a adorar os deuses, a Bíblia diz que quando Moisés desce, logo encontra o povo adorar aqueles ídolos a qual que haviam levantado. Deus puniu, escolheu os que poderiam estar ao lado deles e os que não poderiam estar ao lado de Deus. E logo a terra abriu e engoliu. Então, para pessoas que na verdade não obedecem ou não estão dentro do aleatório do cristianismo, essas pessoas ainda não são salvos. A salvação é pela graça e é dom de Deus. Acreditar na existência de Deus e crer, a pessoa passa
acreditar logo, automaticamente muda, a pessoa muda, quem crê muda. Okay. Existem muitas situações, podemos ver situações sociais que as pessoas, né, por exemplo, vamos ver um pastor que busca magia, um pastor que trabalha com feitiço, né? Claro, esse nem é chamado pastor, esse é o mágico. O cristianismo é diferente da pessoa buscar a Deus, de entender a Escritura. Quem entende a Escritura de Deus, logo, ele não vai fazer essas práticas. Ele logo não vai entrar nessas práticas. Então, existe um Deus, só que da forma que as pessoas adoram, da forma que a pessoa acredita na existência de Deus. Okay. Há pessoas que não acreditam que Deus existe por várias situações. Acreditava num profeta que lhe deram um perfume e esse perfume não resolveu nada. Acreditava em alguém que na verdade que poderia salvar a sua vida, não salvou. Quem salva é Deus, quem salva é Deus. É que nós devemos ter a fé em Deus, acreditar em Deus. Apenas o pastor está para nos orientar, o homem de Deus está para nos orientar. A nossa orientação vem da palavra de Deus, e alguém que está ter medo da palavra de Deus, que tem a essência da palavra, que acredita na palavra, porque a fé é crer em quê? Em Deus. Se a pessoa não acredita, a Bíblia diz que o meu povo desvincula por falta de quê? De conhecimento, entendimento. Por falta da palavra de Deus, desvincula. Existem pastores que estão desvinculados por falta da palavra de Deus. Ele está lá só porque fez a teologia. Ele está lá só porque foi receber uma magia. Mas alguns que andam na verdade, eles pregam a palavra de verdade. Eles pregam a essência da palavra. Ok. Uma sociedade, se acredita na existência de Deus, logo ele muda. Imagina um bandido, que na verdade um sociólogo não muda um bandido, mas quem muda o bandido é Deus. Quando ele acredita, logo muda. Ok. Então, nosso querido Vadigar, será que isto também se deve aos fracassos ou planos não alcançados? Por esses motivos, muita gente deixa de acreditar em Deus? Olha, eu me referi aqui desde a minha primeira intervenção. São N motivos. Ok. N motivos, são vários motivos. A questão é o seguinte: a não acreditar, isso que eu disse, vai depender. Fracassos também faz parte. É bem verdade que há pessoas, não é, andaram ali a doar milhares de coisas nas igrejas, como o episódio que acabamos de presenciar aqui na nossa sociedade há bem pouco tempo, o teatro que a Igreja Universal não ia fazer com as pessoas. Ok. Agora, já ressalvando aqui que o meu companheiro de painel acabou de dizer, de que quem comete é porque não entendeu a palavra. Não é isso? Então, agora vocês vão me dizer que todos os pastores da Igreja Universal não entenderam a palavra? Todos aqueles que andaram ali a desviar na essência das mulheres, virar as trompas, fazer vasatonomia nos homens, não entenderam a palavra? Eles que formaram pessoas, pastores e pastores, nunca entenderam a palavra? A palavra é qual? A palavra é a Bíblia. As pessoas compram a Bíblia, vão fazendo a leitura até terem a sua percepção. Acha que eles não entenderam a palavra? Entenderam. É que o cristianismo é mesmo uma religião de brincadeira. É mesmo uma religião de cada um que tiver a sua possibilidade, cada um que tiver a sua possibilidade, cada um que tiver as suas condições, cria ali uma igreja em nome do cristianismo, vem com o nome Tempo da Graça protestante, ou vem com o nome que agora usa-se muito, o nome que se usa muito, pentecostal da fé, pentecostal do fogo, pentecostal da água benta. Muita desorganização na sociedade, minha querida. Então, e o próprio Deus fica lá em cima a olhar tudo isso. Então, normalmente, há uma impressão de que tem alguém que é chamado este nome, né, de Deus, e fica a se divertir com o nosso sofrimento. Então o senhor Vadigar não acha que muitos até entender a palavra entendem,
só não aplicam aquilo que entenderam, porque é necessário entender e aplicar. Talvez eles até podem entender, mas aplicar, não sei se aplicaram ou não. Minha querida, é como tal, tu se pegares, não é, a Constituição nossa, a Constituição Nacional, é um livro que dita as regras de boas condutas e que condena as más condutas, percebe? Logo, tu vais ficar acompanhar, ter as leituras na Constituição, lá vai ver até onde tu podes, até onde não podes, onde começa e onde termina os seus direitos, os seus deveres como cidadão, certo? E tu sabes, daqui até aqui isto vai me condenar, daqui até aqui isto me beneficia. É tal igual como a Bíblia. As pessoas fazem a leitura totalmente da Bíblia, sabem que Deus proibiu isso, Deus disse isso, Deus falou que aqui sim, aqui não pode, mas chega uma fase que tudo é violado. Você acredita alguém que andou na igreja durante 30, 40 anos nunca entendeu? Hoje vai vir alguém e me dizer não, ele não entende. É porque ele percebeu que isso é tudo teatro, isso é tudo brincadeira. A própria Bíblia mostra muitos pontos que é tudo teatro. A própria Bíblia, ela própria contradiz, ela própria está distorcida, contorcida. A Bíblia é um vai e vem. Estás a ver? A Bíblia, e muita gente apega-se na Bíblia só para poder desviar a nossa sociedade. Se vocês verem, a senhora jornalista está aqui. Se iremos fazer um resumo, iremos buscar uma Angola dos anos 80, se iremos buscar uma Angola das décadas dos anos 90, percebes? Era uma Angola não desenvolvida, era uma Angola apagada, era uma Angola escura. Agora temos uma Angola mais alargada, uma Angola mais iluminada, uma Angola mais abrangente, inclusiva, mas temos uma Angola doente, totalmente doente. E perceba, nos anos 80, anos 90, as pessoas para irem para a igreja têm que andar quilômetros, têm que percorrer quilômetros para irem para a igreja. Hoje em dia já não, estamos mais beneficiados. Em 5 metros a uma igreja, em 5 metros a uma igreja, não é isso? Isso significa o quê? Que tem muita gente a orarem ao Senhor cá no nosso país, certo? Certo. Há muitas, claro que as igrejas não abrem, não é aberta aí para ficar vazia, não. Tem pessoas lá dentro a orarem, não é isso? E tantas igrejas. Quer dizer que o povo angolano agora inclinou-se mais a Deus. Tem muita gente a orar. Agora veja, muita gente a orar, muita prostituição, muita gente a orar, muita bandidagem, muita gente a orar, mais sofrimento. Então, minha querida, nós nem no tempo de guerra não víamos essas coisas que estamos a ver aqui agora. Então não vale a pena orar. Não, isso aqui as pessoas que estão a orar, como posso dizer, uma figura. Tá vendo? Uma figura imaginária. Não existe. É uma figura apenas imaginária. Que esses senhores aqui que se dão o nome de agente, de pastor, apóstolo, sei lá, profetas, essas coisas assim, tá a ver? Então, esses aqui, eles é que fazem tudo isso, vão buscar um imaginário. A própria Bíblia vem dizer muita coisa que não é verdade. Que se você meter na tua, né? Se tu meteres na balança, se tu tentares fazer um estudo, vais perceber que isso é absurdo. A Bíblia não foi escrita por nenhum homem que teve contato com Deus algum. Não teve. A Bíblia foi escrita por jovens acadêmicos do passado, meteram ali coisas que lhes beneficiam. É isso que é a Bíblia. Aí não tem nenhuma palavra de Deus. Deus não escreve. E vem dizer depois que a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. Ora, muito bem, eu penso que o meu colega aqui do painel também já deveria ter tocado nesse assunto. Mas, minha querida, imagina lá uma coisa. Imagina, vejamos. A Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. Tá igual como... temos agora um ouvinte em linha. Olá, boa noite. Com quem e de onde temos o prazer de falar? Alô, boa noite. Boa noite. Com quem temos o prazer de falar? Leone Felipe Agostinho, mais conhecido Evangelista Atalaia. Evangelista Atalaia, muito obrigada por estar aqui a acompanhar o nosso programa. Então, qual é o seu parecer sobre esse assunto? Sobre esse assunto, graças a Deus,
estou a acompanhar e estou a gostar muito, né, do programa e do tema que foi lançado. Mas tem um assunto, tem um porém aí. Ok. Porque o nosso sociólogo está indo dizendo sobre as igrejas e a palavra de Deus, é tudo praticamente bang. Por quê? Ok. Porque a igreja, ela não estraga ninguém. A igreja, ela não estraga o mundo. Não. Ok. Ele tem que refletir por que há muitos cantos de bebida. Então é necessário ter muitas casas de oração. Ok. Então, tendo casa de oração, tendo as igrejas, isso não é motivo de destruição, porque a palavra de Deus diz que não vem senão para matar, roubar e destruir. Ok. Então, parece que ele está influenciando pessoas segundo a descrença, segundo a dúvida dele para com Deus, para com a existência de Deus. Então ele também está sendo um agente de Satanás na nossa comunidade Angola. Ok. E o mundo inteiro. Porque eu estou acompanhando, ele disse de pastores que fazem maldade e tudo mais. Quem convence a pessoa de deixar é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E eu digo sempre que quando isso acontece, eu já presenciei muitas vezes no Angola, esses não são pastores, são ladrões. Ok. São ladrões porque Satanás, ele vem também como anjo da luz. Então eu acho que isso está me confundir. Eu acho que isso está a confundir o nosso sociólogo. E tudo quanto o pastor está indo a dizer tem lógica. Tem lógica. Porque é necessário nós crer nessa palavra. O ar que ele respira agora, onde ele está aí sentado, que vai mover, pertence a quem? Não pertence a um tio. Ok. Pertence a Deus. Será que mensalmente ele renova esse ar? É um momento de reflexão. Brincalhão. Desculpa lá o tempo. É um momento de reflexão. Então, quando ele diz que os homens de Deus, os evangelistas, os apóstolos, esses que fazem confusão, e antes, naquela época dos nossos pais, não existia toda a maldade. Ele afirma isso. Ok. Não afirma, nunca viu. Nós devemos falar aquilo que vimos e aquilo que ouvimos. E isso está me imaginando Tomé. Mas contudo, estou a gostar muito, acompanhar. Eu vou acompanhar até no fim, mesmo que vai ter 22 horas. Eu vou acompanhar. Ok. Mas estou para dizer que a palavra de Deus é verdadeira. Ela muda e tem que existir muito palavra de Deus. Nós não podemos julgar, não podemos julgar. Próprio Deus, no último dia, ele vai julgar todos quanto ele está dizendo que são ladrões. Ladrões, porque eu considero como ladrões, não é pastor, não é profeta. Todos quantos homens são ladrões. E não estão rocha e praticando a palavra de Deus. E quando alguém sim? Muito obrigada mesmo por ligar, por dar aqui o seu parecer, o seu contributo e permaneça aí do outro lado. Muito obrigada, Atalaia, por estar aí do outro lado. Obrigada pelo carinho da sua audiência. E voltamos aqui no nosso painel. Voltamos aqui no nosso painel. Então, nosso pastor, o que acha do que o nosso querido Vadigar estava aqui a dizer, a refutar acerca do... Não, mas eu deveria ter direito à resposta do caro ouvinte. A resposta do caro ouvinte? Ok, então vamos. Antes de pegar ali o Vamos pastor. Então a resposta. Exato. O meu querido lá do outro lado, aqui a história é a mesma. Os pastores, ele acabou de afirmar aqui que é evangelista, certo?
Sim. É evangelista ou é pastor, é mesmo assim. Agora, quem já cometeu, para ele aquele não é homem de Deus, para ele aquele não ouviu bem a palavra. Amanhã também é ele que vai cometer, depois ele também vai deixar de ser homem de Deus, estás a ver? O teatro é o mesmo. Okay. Então essa gente ficam ali por um prazo, quando já está aspirado, não, essa aqui não entendeu bem a palavra, metem outro. Mesmo o meu colega de painel, ele tornou-se pastor há bem pouco tempo. Ele já encontrou outros pastores, os que continuam, os que afundaram, e ele chegou agora. Ele é novo nessa estrada aqui de pastorado. E ele, por ser novo, é já o que entende. Aqueles que desviaram já não entendem, percebes? Okay. Então, o que o nosso caro ouvinte aí acabou de dizer, eu respeito bastante. É um comentário público, não é? É uma opinião pública. Então é de respeitar, ele tem a sua visão, eu tenho a minha, mas dizendo, meu caro, do outro lado, nós vamos nos ver no futuro. Espero que tu seguras essa marcha, seguras essa batalha, que consigas mesmo carregar isso até onde o sol não consegue raiar. Porque quando um dia tu caíres também, não é? Um dia quando tu também te desviares ou deixares de entender a palavra, lembra-se desse dia. Foi dia 16 de fevereiro de 2025. Muito obrigado. Vamos lá, nosso pastor. Bom, na verdade, eu a dar a resposta sou muito calmo, sou muito cauteloso, porque nós devemos falar daquilo que nós vivemos e aquilo que é a nossa sociedade. Okay. Um sociólogo, como eu já estava a dizer, não consegue dar a solução de uma sociedade. Quem é sociólogo de raiz, na verdade, ele chama os pastores, porque imagina alguém que violou a própria sua mãe, e às vezes o sociólogo olha para esse facto, não consegue. Tem que chamar alguém que entende da matéria. Quem pode entender da matéria é um pastor. O que é um pastor? Por exemplo, um pastor é aquele que é separado. Separado de quê? A Bíblia diz que em Jeremias 1 em diante, antes que formasse do teu ventre, eu já separei, já te pôs como profeta. Alguém separado é um dom, é um chamado, tem um dom que venha de Deus. Toda pessoa que tem chamado e que conhece a palavra de Deus, ela é diferente. Ela é diferente, porque até aliás que a Bíblia diz que haverá tempos que, na verdade, muitos vão vir em meu nome, outros vão vir, sou profeta, sou o sucrano, mas na verdade apartam de vós de mim, porque eu nunca vos conheci. Okay. Deus quando vai fazer a sua justiça. Na verdade, muitos vêm em nome de Deus. Outros também venham que eu sou. E nós estamos a ver o ano passado e esses anos todos, na verdade, estamos a ver coisas diferentes. E a Bíblia já é uma profecia. Como estava a dizer, o sociólogo estava a dizer que a Bíblia não foi inspirada por Deus. O que é uma inspiração? Uma inspiração é que venha de Deus, quer dizer que através do Espírito Santo. Deus é Espírito Santo, Deus é Espírito. Então, que ele importa que lhe adoram também no Espírito. Então, a Bíblia foi escrita por pessoas que Deus usou eles, inspirou. Deus teve contato com ele por Espírito Santo. Então, foram escrevendo aquilo que estava no coração de Deus. O que estava no coração de Deus? Algo que Deus queria que ele escrevesse. Okay. A Bíblia está ali. Mas nesse caso, desculpa, companheiro, afinal de contas, o que é uma inspiração? Uma inspiração é influenciar. Sim, pode ser uma influência. É influência, é motivar. Sim, só que aquilo... Agora, se o pastor aqui me influenciar, eu a dizer aqui algo, ou escrever um livro, não quer dizer que veio da tua cabeça, não. Não. O pastor me influenciou, além de influenciar, me inspirou, mas dentro da influência, só que vocês, tem espírito. Ok. Mano, todo mundo tem espírito. Espírito Santo. Todo mundo tem espírito. Bom, o que é o Espírito Santo? Todo mundo tem espírito. É a terceira pessoa da Trindade. Quer dizer que é o próprio Deus. O próprio Deus venha inspirando
para a pessoa, na verdade, escrever algo que vinha dele. Ok. Quero dizer que, na verdade, a nossa sociedade vai indo para patapoar, não é problema da igreja, mas é o problema que já está escrito. Ok. E haverá muitas coisas está escrito. O que é que está escrito? Tudo isso aqui estamos a ver na Bíblia. Problema, a violação da própria mãe, problemas que está vindo na sociedade, que é muitos problemas que vêm. Os pastores já sabem disso, porque na verdade Deus já vem a dizer na Bíblia, mas sociólogos não sabem. Então a Bíblia já escreveu no passado de que tudo isso, esse problema todo, o planeta Terra deveria passar. Não é? A Bíblia já escreveu, não é? Segundo a profecia, não é verdade? Ela já previu tudo isso, não é isso? E não preveniu por quê? Qual é o método de prevenção para que isso não aconteça? Então ela fez isso para poder, ela está se divertir com esse sofrimento, está a gostar. Porque se tu sabes do perigo que vem no futuro, temos que haver precauções para impedi-lo. Ou se isso tiver que acontecer, então temos que ter precauções que é para podermos nos defender disso. Então é o próprio Deus que andou aqui a usar as pessoas que no futuro tem que estar a violar-se, matar-se, a escravizar-se um ao outro. Então o próprio Deus já sabe que no futuro será assim, e ele não consegue impedir, se ele é quem falou, ele é quem escreveu. Claro. Meu querido, vocês têm que explicar bem isso aqui. Vou falar, Deus é quem? Exato. Deus é soberano, é onipotente, faz tudo. Está tudo, está acima de tudo. Sim, mas não está acima dos problemas dos angolanos. Quando Deus falou com Adão, porque não resolve. Quando Deus falou com Adão, exato. Adão, na verdade, estava dentro de um jardim. Adão fazia tudo. Isso segundo a Bíblia, né? Segundo vocês. Adão fazia tudo. Mas um dia, na verdade, Adão pecou. Quando Adão pecou, na verdade, transgrediu a lei de Deus. O que Deus falou no Adão? Agora, como é que agora estás aonde? Adão chamou Adão. Adão disse: eu estou no jardim, mas na verdade se tapei com a folha. Estou atrás da árvore, se tapei com a folha. Como é que estás, Adão? Não, estou nu. Quem te disse que estás nu? Porque a mulher que me deste é que a qual que me fez pecar. Ok. Se escondeu. E aqui estamos a ver uma coisa importante. Por que Deus não defendeu Adão para não pecar? Porque Deus tem que deixar. Deus nos deu o poder do livre-arbítrio. Se o homem não tiver o livre-arbítrio, logo uma criança quando está a crescer, logo a criança faz que tendência de quê? De levantar e pegar tudo que ele quer. Não é isso? Existe, na verdade, a pai que, na verdade, está a ver e a criança vai, pega no fogo, depois ele tira. Pega tudo que ele quer, às vezes parte. Uma criança que não parte nada em casa, você vai ver que a casa também não é boa. Então, existe coisas que Deus é soberano, Deus conhece quem é sociólogo, mas ele lhe deixa até que ponto que o sociólogo quer chegar. Não é isso? Também deixa os pastores, até que ponto os pastores querem chegar. Olha, só ressalvando aqui que o meu colega de painel acabou de falar, né? Acabou de falar sobre o livre-arbítrio. Livre-arbítrio, em outras palavras, é liberdade de escolha. Não é isso? É liberdade de escolha. Escolhe, não é o caminho que quiser seguir. Isso. Politicamente falando, como posso dizer, é democracia. Cada um também é livre de escolher com quem vai ficar. Olha, conforme essa gente aqui vivem a distorcer, conforme são contraditórios. Diga-me só uma coisa: o próprio Deus deu livre-arbítrio. Então, um pai que vai fazer tudo perfeito, tá tudo perfeito, você não tem liberdade de escolha, porque não existe o outro lado. Tudo tá nível, tudo tá perfeito, tudo está lá, só existe a perfeição. Como é que vai dar o livre-arbítrio? Vai vir de onde? Se não tem o outro lado, ele só fez tudo perfeito. Não teve o outro lado do erro, ele não fez o lado do erro. Porque vai dar o livre-arbítrio para escolher o quê? Se aqui só tem coisas perfeitas. E agora vejamos o outro lado. Ele fez Adão, segundo os manos aqui do outro lado. Ele fez Adão com as suas próprias mãos. E o Adão lhe fez perfeito. E depois o perfeito errou.
que é o pecado. Então vocês não conseguem também me ajudar aqui a perceber que isso está tudo controverso? Porque Deus deu a Adão o poder de escolha. Aqui mas não há poder de escolha, minha querida. Você não tem nada para escolher porque não tem o outro lado. Não existe o lado do pecado ainda. O pecado só começou a surgir, não é? O pecado só começou a surgir depois do próprio Adão pecar. Mas quando Deus fez o Adão, não existia pecado. Qual é a escolha que vai dar para o Adão? Mas antes do pecado, acho que já existia o mal, não? Então é o Deus quem fez o mal, não é o homem. Exato, porque da parte do pastor. Exato, então o pastor qual é a opinião do pastor? Pastor, explica-nos aqui. Então o pastor tem que dizer que não é o homem que fez o pecado, é o Deus que não é o homem que fez o mal, é o Deus. Porque se antes do homem ser criado, ou depois do homem ser criado, Deus já lhe deu a liberdade de escolha. Você que sabe se vai ser homem bom ou homem mau. Então Deus já tinha feito o mal. Segundo a Bíblia, naquele tempo Satanás já havia caído. Minha querida, então não é o homem. Então deixam de estar a culpabilizar o homem. É o Deus. E o seu filho ou seu irmão Satanás. Pastor, explica-nos aqui mais. Quer dizer, Deus, ele não se vê assim numa forma humana. Ok, a olhos nus, não é? Sim, a olhos nus. Mas Deus se vê algo espiritual. E na verdade Deus deu a sua palavra. O que é a palavra? A palavra é o conhecimento, que é a bússola que nós devemos caminhar com ela. Quando o homem pecou, quer dizer, desvinculou na palavra de Deus. Okay. Quer dizer, a bússola que Deus deu, que é a palavra de Deus ao homem, logo desvinculou. O que é que desvinculou? Pecou. O que é o pecado? É desobediência a Deus na sua lei. E a Bíblia diz que Deus também, quando disse que deu uma lei, Deus sempre faz isso. Quer dizer, o ser humano, ele vive diante da palavra de Deus. Só que o homem esquece que existe um Deus. Quando o homem volta a essência e vai a Deus, quer dizer, automaticamente alguma coisa tem que mudar na sua vida. Okay. Quer dizer, o homem não tem, como é que posso dizer, uma grandeza de Deus. O homem não tem isso. Mas a partir daqui, Adão pecou, falhou essa grandeza dentro da vida dele. Quer dizer, desconcertou a aliança que Deus fez com ele. Mas estamos a ver outro Adão, que é Cristo, traz a reconciliação para nós, para Deus. Mas é importante que o homem acredita. Se por exemplo, o sociólogo está dizendo que não, esses são a forma deles, também outra forma. Olha, Deus, ele não se adora com dúvida. Vamos ver o Lázaro. A mulher que estava falando, eu sei que no último dia vai acontecer isso. Disse, se você crer ainda hoje, verás a glória de Deus. Não, dá exemplo ainda de um pastor atual. Lázaro você não conheceu. Lázaro fala-se de não sei quantos milésimos. Fala do pastor atual. Então, o problema dos pastores é que sempre quando querem ver, não é, tentar dobrar as pessoas que Deus fez alguma coisa, é buscar sempre, tá vendo, uma obra que já vai não sei há quantos 1000 anos atrás. Fala agora. O Deus agora já não faz nada. Fala exemplo de um pastor. Lázaro, você não conheceu Lázaro. Aquilo é uma figura, está ali escrita, não tem nada a ver. Vocês como é que buscam? Vocês é como é que estão para com a Deus? Dá exemplo de um teu vizinho, um teu irmão da igreja, o irmão fulano. Deus não tinha dúvida, Deus lhe transformou, ele fez isso. Sim, eu tenho aqui para trazer provas. Eu sempre recorrer lá nos anos 1000, por quê? Você também não tem certeza. Eu tenho alguém que era bandido, que era de grupo. Chama-se Moisés, um filho na fé. Hoje, na verdade, é transformado. O que ele transformou? A palavra de Deus. Na verdade, existem muitos, né? Sim, atualmente temos visto muitas pessoas transformado pela palavra. Isso não tem explicação, mas como é que aconteceu? É algo inerte. Quer dizer que é algo por dentro que Deus coloca para a pessoa. Por exemplo, o sociólogo está dizendo que muitos detalhes. Mas imagina, sai daqui até lá fora, para o ar que Deus colocou dentro dele e para. Logo vai dizer a primeira palavra, ai meu Deus, o que está se passando comigo? Isso é o teu ponto de vista. Eu vou gritar, ai meu Deus, isso você está falando por mim. Ai meu Deus, o que está acontecendo comigo? Se soubesse que olha, dentro do interior do sociólogo, ela acredita que existe Deus. E ela acredita na existência de Deus. Porque aqui é um debate.
Aqui é uma forma de trazer a existência. Mas se for alguém que conhece a matéria, que é sociólogo de uma ciência, ou que conhece, estudou, logo ele tem conhecimento de Deus. Porque para falar problema sociólogo, logo entra numa divina conhecimento da palavra de Deus. Por que esse indivíduo está assim? Como é que ele está assim? Por que está assim? Então logo o sociólogo já vai chamar um pastor. Não, essas são coisas espirituais. Tem que se entregar a Deus. Okay. E porque ultrapassou a mente dele, né? Ultrapassou o psico dele. Porque já não tem mais solução. Porque é isso mesmo que acontece na sociedade. Hoje em dia, por que o nosso país, né, falam sempre a igreja deve orar a favor do país. Se não existir... E qual é a solução que está a ver? Depois sempre de tantas tem... orações. Olha, as pessoas estão a parar comer no lixo. Você não sei se estão a orar como. Através da oração. Provavelmente a tempo vocês vão ver a mão pesada. Através da oração. Existe, né? Através da oração. Estão a orar como? A Bíblia diz que estamos a ver a mão de Deus. Em que forma a mão de Deus? Deus protege. Deus está a proteger porque a igreja até agora está a orar. Até agora a igreja está fazendo um trabalho perante, podemos dizer assim, para a sociedade. Tá bom, mas quando falas a igreja está a orar até agora, está se referindo qual? Porque são vários. Quando nós estamos a falar a igreja, porque, o que é a igreja? A igreja é conjunto de fiéis que buscam, na verdade, a Deus poderoso. Sim, mas qual conjunto, qual é essa igreja? Estamos a falar a igreja que é renovada, que tem a palavra de Deus. Eu não estou a falar a religião. Por isso é que aqui o sociólogo está me confundindo. Não é toda a igreja que tem existência de Deus. Por que não tem existência de Deus? Porque Deus não se encontra lá. Porque Deus disse que eu habito no coração, que é a verdade. Então Deus não habita nas igrejas. Deus não habita na igreja que é feita de mão de homem. Eu estou a falar ali. Mas na verdade, dentro do coração da pessoa, ou dentro de uma pessoa. Okay. Isso é que é verdade. Eu sempre vou falar. A verdadeira igreja é que tem a essência da palavra, das escrituras. O que é a escritura? A escritura é a essência. Quando alguém tem a escritura hoje, você lhe vê que mudou. E essa pessoa muda a sociedade. E trabalho de sociólogo não pode mudar ninguém. Talvez o sociólogo só veja os problemas que essa pessoa tem. O que devemos fazer para que vamos ajudar essa pessoa? Logo o sociólogo, ele vê não, talvez tem que levar no psicólogo. Vamos no psicólogo. Mas um pastor tem trabalho de um psicólogo, de um sociólogo e de alguém espiritual. Porque Deus, ele quando usa alguém, por exemplo eu, na verdade, quando Deus me transformou, é através de um sonho que eu tive, e Deus me chamou por este sonho, que era a visão. E quando Deus me chamou, até hoje, eu conheço essa palavra de Deus. Okay. Quer dizer, até hoje, eu converti. Então, a conversão de alguma pessoa, na verdade, vinha do próprio Deus. Okay. Não vinha do humano, não. Porque hoje sou cristão, mas não. O cristianismo é que, na verdade, que acredita. A palavra cristianismo é que acredita. Não é todos que estão na igreja que acreditam. Não, esses estão na igreja, fulano, ciclano, não. Existem pessoas que não acreditam. Okay. Não creem na palavra de Deus. Esses vamos chamar religiosos. Porque Adão fugiu atrás da folha. Quer dizer, se cobriu. Existem pessoas que estão a se cobrir atrás das folhas. Esses são sociólogos que também estão lá porque se cobrem. O que ele cobre? Alguma coisa. Tá lhe cobrir o quê? Por quê? Porque não, eu não acredito. Por que igreja? Não acredita o quê? Acredita assim no fundo do coração. Porque falta a verdade. A Bíblia diz que o meu povo falta de conhecimento. Se sociólogo Deus lhe colocar o conhecimento da palavra de Deus, ela acredita não, Deus existe. Só que falta o conhecimento para que ela acredite em Deus. E o senhor pastor acha que muitas dessas pessoas são aquelas que acham que Deus só está aqui para nos dar do melhor, e quando vem algo de errado, então aí Deus já não existe? Sim, quem é um cristão pode vir chuva, pode vir problema, vai à frente. Ok. Quem é um religioso vai desistir.
um religioso, como um sociólogo, talvez é religioso. Ok. Ele é religioso porque não crê na existência de Deus. Ele é religioso. Aí não começamos já a ver quem é o falso, quem é o verdadeiro. Está a adivinhar, não é? Tá bom. Contudo, o Deus não habita em casas feitas por mão do homem. Sim, de fato. Atos 7:48. Casas feitas pela mão do homem. Então vão às igrejas fazer o quê? Se ele lá, vocês demais que gritarem, orarem, cantar, ele tá nem aí. Ele nunca vai chegar perto daquele lugar, nunca vai chegar perto daquelas paredes. Ele não entra. Mas os manos aqui obriguem a fazer essas casas. Para quê? Para poderem ter alguns dividendos. Ok. Para poderem ter algum benefício. Percebe? E a própria Bíblia que está lhes dizer, mas eles lá na igreja não falam essa parte. Que não, irmão, nós aqui estamos a perder tempo. O Deus aqui nunca vai vir, nunca entra aqui. Não, ele aqui esquece. Não falam. Os pastores não falam essas partes. Okay. Por quê? Porque os dízimos vai perder, as ofertas, os sacrifícios, estás a ver? As doações dali, daqui. Então, o que nós queremos aqui, não é? É termos uma sociedade com uma consciência totalmente livre de pensar e de agir. As pessoas não podem ir na igreja porque o vizinho ou outras pessoas têm ido para a igreja. Não, a igreja estraga repúblicas. Igreja estraga a sociedade. Porque imagina uma coisa, existem várias religiões no mundo, certo? Mas nós, os angolanos, somos identificados pela religião do cristianismo, certo? É um país, nós não somos budistas, nós não somos muçulmanos, não somos hinduísmo, essa religião, nós somos cristianismo. E dentro do cristianismo, não é? Mesmo sendo cristianismo, tem os pró e tem os contra. Percebe? Mas nós não podemos fazer nada. Se sair daqui e ir na Arábia Saudita, ir num desses países, sou identificado como cristão. Ele é cristão. É a religião que me identifica. Mas mesmo dentro do cristianismo, eu sou o contra, não sou pró. Por quê? Porque eu vejo que a religião do meu país, que representa o meu país, é uma religião que distorce, é uma religião que desvia. Ok. Pastores, não abram este tipo de precedente de querer incluir todo mundo dentro das vossas crenças. Não façam isso. O nosso país vai esmorenar. O nosso país vai acabar. Imagina um país de cabina com nem todo mundo a pensar a mesma coisa. Então o senhor Vadigar não acredita no cristianismo? O cristianismo não é uma religião. O cristianismo, como posso dizer, o cristianismo é um sistema. Okay. Percebe? O cristianismo é um sistema. Mesmo se tu veres o cristianismo, o cristianismo vem dizer que Jesus, o Filho unigênito de Deus, veio para salvar a humanidade. Percebes? Veio para salvar a humanidade. Mas no outro lado vem dizer que Jesus veio para salvar os céus e pelos céus foi rejeitado. Percebes? Então alguém que veio para salvar a humanidade, no outro lado já não é a humanidade, é os céus. E pelos céus foi rejeitado. Então quando foi rejeitado, foi acolhido por um outro povo que o aceitou. E depois passam a falsa publicidade de que ele veio para salvar a humanidade. Eu acho que esses céus que se refere lá na Bíblia não é céus de... Não, os seus seguidores. Seus seguidores. Os seus, exato. Ele veio para salvar os seus homens, os seus seguidores, os seus apoiantes. Ele veio para salvar esses. Mas depois passam a falsa publicidade que ele veio para salvar a humanidade. Então tá tudo bem. O meu caro aqui, o meu colega de painel vem dizer que Deus é o Todo-Poderoso, ele faz tudo. Agora, ora muito bem, quem é este homem que prendeu o mundo e pede a Deus que para mim soltar o mundo tens que me dar teu filho para lhe matar? Esse é quem? Acho que essa pergunta vamos aqui exato, ele ouvir do pastor. Exato, quem é este homem? Mas um Deus tão poderoso para salvar. Se ele quiser salvar alguém, tem que matar o seu próprio filho. Você que é tão poderoso, o único filho, tem que lhe torturar, lhe matar, porque tem que salvar. E agora, tem que salvar de quem? Nós estávamos presos aonde?
Ok. Não, mas há certas coisas que nós não podemos estar aqui, um segundo, não podemos estar a ignorar. São factos, porque nós só aceitamos. Porque na Bíblia está escrito, porque o pastor falou, porque a Liana dizer, não, minha querida, você quando te diz, Jesus é que te salvou, tá bom, me salvou de quê? Me salvou de quê? Tem que se questionar, porque nós temos um intelecto próprio, nós temos essa liberdade de pensar, percebes? Então nos salvou de quem? Quem havia nos prendido? E agora sim nos salvou. Ele diz, não, salvou do pecado, porque antes éramos todos pecadores, tá bom, agora estamos limpos. Esse pecado que nos assola dia e noite em cada segundo da nossa vida, é qual? Se ele já levou todo na cruz, conforme você disse. Ok, pastor. Então, é um montão de teatro que esses religiosos andam aqui a fazer. A ideia desse é só mesmo desviar pessoas, estás a ver? Que é para todos nós ficarmos a pensar num caderno único. Estás a ver? Esse é o objetivo do cristianismo. Mas senão, na verdade, o cristianismo não é religião, é um sistema. Ok. Porque você nunca vai ver em mil pastores do cristianismo, e o próprio cristianismo já não se entende. Eles adoram Jesus, que é o salvador deles, estás a ver? Mas dentro do cristianismo eles adoram vários Jesus. Há Jesus que gosta que ele adora no sábado, há Jesus que tem que ele adorar no domingo, há Jesus que gosta de batucada, há Jesus que não gosta. Os testemunhas de Jeová, os adventistas, todos estão a buscar o mesmo Jesus, mas com formas diferentes. Só mesmo a própria religião do cristianismo, a religião do cristianismo, entre eles não se entendem. Percebes? Cada um que conseguiu uma fortuna quer abrir a igreja dele, não, é a igreja nova renovada, que conseguiu é um montão de confusão. Que hoje em dia só um louco acredita nessa gente. Desculpa lá o termo, mas essa gente aqui desvia muitas pessoas. Ok, pastor Simão, fala-nos um pouco sobre o assunto. Quando o sociólogo estava a dizer que acerca do que a Bíblia diz que Deus não habita na mão, logo que é no templo, né? O que é que refere essa pergunta? Essa resposta refere que naquele tempo, quando falamos naquele tempo, no templo, quer dizer que Davi havia pecado. Então, para construir o templo, não poderia ser mais com ele. Poderia ser agora com o filho, a descendência que via vir. Quer dizer que poderia, ali refere-se a algo não por pecado. É por isso que eu disse que ali há uma forma de entender o que é conhecimento. Ali o sociólogo não agiu de uma forma, ou não tem conhecimento da prática da matéria, né? Porque quando estamos a falar a mão é que? Ali feita pelo homem, ali fala do pecado. Agora, quando eu falo do cristianismo... Então está a dizer mal, nós temos que entender pecado, é isso que o senhor pastor está querendo dizer. Não é vertente, está explícita, isso não é palavras codificadas. É uma palavra eu não habito em casas feitas pela mão do homem. Sim, agora eu tenho que entender que não, ele ali está a falar que não é a parte da cabeça do homem, ou só a parte do pé. É o pecado. Porque Deus, quando... na verdade, colocou né, a casa, porque estamos a falar o templo. Por isso é que nós falamos o templo antes, as pessoas iam adorar no templo. Você tá buscando não é isso. O templo, adoravam por um ano, iam no templo e adoravam. E hoje em dia, nós não temos esse templo que é preciso construir. Na verdade, por isso é que eu disse que na verdade, o cristianismo não, na verdade, uma forma de casa. Cristianismo é as pessoas. Então, quem crê na palavra de Deus, logo ele adora a Deus. Ele tem a essência de Deus. Então, automaticamente vai adorar. João 8, versículo 24, ele diz que, na verdade, quando aquela mulher se encontra com Jesus, ele disse, verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Qual é esse ador? Nem em Jerusalém, nem em outro sítio, mas já chegou. Quem? Jesus. Nós estamos a adorar Jesus porque conhecemos quem é Ele. Ninguém pode adorar alguém que não conhece. Ninguém pode louvar alguém que não conhece. Tem que adorar aquele que conhece. Então, automaticamente, igreja não é parede, igreja é a pessoa. A parede, na verdade, é complemento para as pessoas fugir do abrigo. É um abrigo, não é isso? Mas a igreja, quando a Bíblia fala, é a pessoa.
é a pessoa. A mão, quando estamos a ver que é construído as pessoas, não é as paredes. Ali está a falar pelo pecado. Ali está a falar por uma forma do pecado. Está a falar do pecado como? Não estou a entender essa parte. Faz entender a mão, quer dizer, lá do outro lado. Como é que o Deus vem dizer não habita em casas feitas pela mão do homem? Sim. E Deus não está a falar a mão do homem? Como não, assim? Isso não está codificado, isso está claro. Por isso é que código aqui, isso não eu estava a falar, tem que ter conhecimento da verdade. Mas isso não está codificado, ilustre. Então todas as partes em que Deus falou braço, nós temos que entender pecado. Onde ele falou cabeça, nós temos que entender transporte ou como é que porque ali a mão... Isso não é palavra simples, não está codificada. Se você vê que Davi quando pecou... Olha só. Tá bom, continua. Davi quando pecou, ele deve deixar automaticamente, poderia construir o templo. Por que Deus disse que não constrói o templo? Porque ele não deveria entrar para lá. Porque Davi já fez a guerra que ele fez, ou que matou muita gente. Na verdade que Davi foi um bom guerrilheiro. Então lutou tanto, então não poderia, ele sangrou muita gente, quer dizer, matou muita gente, não poderia mais construir o templo, porque é a mão feita, quer dizer, Deus não habita na mão feita pelas pessoas, quer dizer que não pode alguém no cristianismo, não é, ajudar Deus, quer dizer, levantar na hora, só posso fazer isso, ou posso fazer isso, não, ninguém pode ajudar Deus. Então, a mão feita pela pessoa é o pecado. Quer dizer, alguém que pecou não pode construir, quer dizer, um templo. Quer dizer, qual é o templo? O templo hoje em dia somos nós. Quando alguém peca, já não pode, na verdade, tá sair, porque são coisas espirituais. Por isso é que eu estava a falar numa linguagem do cristianismo. Não, tá distorcer. Companheiro de painel, é assim, nós estamos aqui, não é? Que é para cada um transmitir, não é? E aproveitar também aprender ao mesmo tempo. Sim. Transmitir o que sabe e aprender aquilo que não sabe. Então, quando o ilustre vem para cá e diz que não, são coisas dos espíritos, nós ainda nem falamos ainda da espiritualidade aqui, estamos a falar tudo de coisas físicas. Mão, quando se fala mão a Bíblia, entende-se literalmente ou teologicamente o pecado. Meu caro, a mão é mão, então a Bíblia não narra mão. Por isso então todas as vezes que a Bíblia fala da mão, está a falar do pecado. Não existe nenhuma parte que a Bíblia diz mão e é mão. É isso que está querendo dizer. Depende da forma que ele vai dizer. E qual que agora, nessa vertente que está a dizer é pecado. E qual que é das formas? E quando que não é pecado? Por isso é que eu não sei se entendeu a minha explanação. Porque eu não posso... Você não pode me contar uma coisa, falar sobre isso, que isso aqui não, vou errar, porque eu aprendi essa matéria e eu tenho conhecimento dessa matéria. Por isso é que eu já falei sobre isso. Só que o sociólogo quer me complicar. Isso não é questão de complicação, você entende. Se você leu isso porque você entende. Se você não entendesse, não poderia ler isso. Quem entende, ele já lê. E a Bíblia diz há muito tempo mais ainda: aqueles que me adorarão, nem mais Jerusalém. Em Jerusalém tinha o hábito de adorar a pessoa. Em lugares, vão fazer um lugar aqui, vão adorar Deus. Vão fazer, mas disse, já nem mais em Jerusalém. Agora quem vai me adorar quem? Em espírito e em verdade. Acabou. Não se... Aquilo é só para complicar a coisa, para cuidar mais. Mas aqui eu não quero cuidar, eu estou a transmitir a verdade da palavra. Ok. Mas o que eu estou aqui a dizer. É importante nós sabermos transmitir quem está nos acompanhar às 6 horas. Percebes? Porque muitos dos fanáticos, né, do cristianismo, eles não conseguem perceber mesmo quando estão indo pro buraco. Mesmo quando estão a ser desviados, não conseguem. Eu creio que o meu colega aqui de painel tem pouco tempo de pastorado, tem pouco tempo da própria crença do cristianismo, percebes? Então, hoje tu estás aqui, um dia também vamos escutar também o teu relato. Estava aquele pastor que da outra vez estava lá na rádio, assim, ele acometeu também.
E eu daqui a pouco vou terminar a minha licenciatura como advogado. Eu não te vou defender, meu caro, é sério. Eu até lá já terei a carteira profissional. E eu quando ouvir essa notícia toda, porque isso aqui é típico e é normal, é natural da nossa praça. Percebes? Nos princípios, quando está a começar agora, não, esse é o pastor bom, esse é o pastor bom, esse é o pastor bom, é o pastor bom. Quando tu também perceberes o lado que nós aqui também percebemos, você vai perceber que afinal estás ali a perder tempo. E o que é que vai acontecer? Tu vais querer te desviar. E quando te desviar, eu queria perguntar para o sociólogo. Será que existe todo sociólogo que existe aqui, tem pessoas que pensam como você? Epa, meu caro, eu penso que conforme como seguidor, não é, de Cristo, ou conforme eu como estudante da Bíblia, eu penso que não deverias ter feito esse tipo de pergunta, porque eu não posso pensar por ninguém, ninguém pode pensar por mim, e eu nem posso saber isso é a verdade, o que, e eu não posso e eu não posso saber o que as pessoas pensam, percebes? Cada um é livre de pensar o que ele é. Eu disse isso. Se o pastor está a cometer isso, não é todos os pastores estão da mesma forma. Não, mas na sua maioria, o que eu estou a dizer é na sua maioria. Nós vamos agora abrir aqui, nós podemos fazer um estudo, um estudo na nossa sociedade. Pastor e sociólogo, quais são os que mais foram para a barra do tribunais? Quais são os que estão mais lá nas celas? Quais são que mais roubaram, que mais andaram ali a estrupar as crianças, dormir com as mulheres dos outros? Quais são? É mais pastor do que sociólogo, meu caro. Mas, senhor Vadigar, faz-nos aqui entender. Estamos a falar da maioria ou a generalização? Estamos a generalizar todos os pastores ou estamos a falar apenas da maioria dos pastores? Não, é assim. Nós, quando faz-se uma estatística, não é? Vamos supor que a nossa cultura aqui é predominada pela música ou pelo teatro, certo? Quando se faz uma estatística, então a maioria é que representa, percebes? Claro que não é todo mundo. Lá dentro existem algumas pessoas que são boas, não é? Pessoas com bons procedimentos. Mas, meu caro, até o momento ainda não vimos. Só que a maioria representa más condutas, percebe? Então, logo a minoria não tem expressão. Quando vem se levantar o estudo, então vai se dizer que esse povo, essa gente é assim. Percebe? Eu conforme dizem, não, os do Kwanza Sul têm hábito de ABCD. Os Bakongo, quando vêm para fazer pedido, pedem não sei o que. Mas existe Bakongo que quando você leva a filha dele, não está pouco se importando com quantas grades você vai dar. Só quero saber da felicidade do filho ou da filha dele. Percebes? Então é mais ou menos isso. Então a maioria dos Bakongo representem isso. Então é como aqui também os pastores. A maioria, minha querida, aquilo foi essa igreja aqui, o Universal. O escândalo que nós vimos ali, milhares de pastores, as bandidagens que eles faziam ali, as lavagens de dinheiro, mano, estava veio para a praça. Nós vimos na nossa imprensa pública. As nossas televisões mostraram tudo aquilo com clareza. E agora, imagina pelo tempo que a Igreja Universal está em Angola, desde os anos 90 até anos 2020 ou 2021, não é? Que a Igreja Universal, o escândalo veio à tona. Será que toda a gente, aqueles pastores não entenderam a palavra? Mas o que leva o senhor Vadigar a achar que é a maioria dos pastores e não a minoria? O que leva o senhor Vadigar a pensar que são a maioria dos pastores que fazem essa prática? Por quê? Porque está na praça, porque está bem visível. Hoje em dia, se tiver um capital que quiser abrir igreja, mesmo amanhã eu vou abrir. Não vai ter entendimento. É sério, mas é igreja. Mas vai estar lá na praça. Eu vou chamar aqui a senhora jornalista, vou chamar ali o outro mano, eles são bonitinhos, olha, eu vou levar vocês pro salão, o mano aí vou lhe comprar um fato, endireitar as barbas, fica aí a pregar, vamos ficar na rua, dar papéis, fazer publicidade. É uma igreja. As igrejas hoje em dia funcionam assim, compram as cantinas, fecham alugam cantinas para fazer igreja, alugam discoteca, bares, transformam tudo em igreja. Então, meu querido, a novidade. Isso aqui no fim é para poder arrecadar. E depois, quando já não quiserem aquilo que... Uma pergunta aqui para o nosso querido Vadigar. Não será que é porque temos apenas visto informações desses pastores que furtam, que enganam as suas ovelhas, e porque também a imprensa não está preocupada com aqueles pastores que fazem um bom trabalho, mas com aqueles que fazem um mau trabalho? Por isso é que temos visto as informações que passam, são mais desses tipos de pastores, e aí nós recebemos o entendimento de que são mesmo a maior parte desses pastores que fazem essa prática, porque os bons pastores a imprensa não mostra, não é?
nós temos recebido apenas informações dos pastores que cometem erros e práticas. Então, onde é que ficam os bons pastores nessas histórias? Porque eles não vão até a imprensa. A imprensa não vai lá falar sobre estes pastores, não é? Nós temos visto apenas pastores que cometem os erros. Exato. A imprensa só nos mostra isso? Não. Sim, exato. A imprensa só nos mostra isso. E não será que... onde ficam então esses pastores que fazem o bem? O bem, ok. Ora, muito bem. É assim. Eu sempre defendi a honestidade. Eu defendo a verdade a todo canto, a todo custo. Eu tenho que aqui também ter uma humildade intelectual dizendo que as notícias ruins têm mais impacto, correm mais do que as notícias boas. Mas na verdade eu digo que não exista pastores com boas condutas, mas é uma migalha, minha querida, é uma gota no meio do oceano, os que existem. Imagina, minha querida, imagine uma coisa, uma igreja como uma seita como a Igreja Universal, de Cabinda até o Cunene do Mar Leste. Afinal, tudo aquilo que faziam, interceder em nome de Deus, não é só para roubar. São 30 ou 40 anos eles a fazerem isso, minha querida. E hoje vem mais um pastor dizer não, que Deus é ABCD, é verdade. Vamos mais nos inclinar, sociedade, é verdade. Temos aqui uma mensagem de um ouvinte. Desculpa. Ele diz: olá, Rádio Rocha Pinto. Sou Adilson, fotógrafo da Zone Mídia Angola, e estou ligado na melhor rádio. Obrigada pelo debate importantíssimo, assim aprendemos cada vez mais. Obrigada, querido Adilson, por estar aqui ligado à nossa rádio. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Um beijinho muito grande aqui do programa Debate Rocha Pinto. Voltamos aqui no nosso painel. Só Vadigar estava aqui a desbruçar. Exato. Então, um cenário daquele da Igreja Universal, tudo aquilo que andaram a fazer, afinal aquilo era tudo desvios, lavagem de dinheiro, estarem ali a manipular pessoas para não fazerem filho. Então tu vens para um país, traz a palavra na Bíblia, para abrir uma seita religiosa, afinal aquilo tudo é só para extorquir pessoas, não tem nada a ver com Deus. 30 ou 40 anos que eles ficaram aqui a desgraçar pessoas e vender em casa para fazer sacrifício, está na fogueira santa, está na reunião do ABCD, reunião dos empresários, dos investidores, tudo isso durante 30 ou 40 anos. Quando viemos dar conta, afinal não tinha nada a ver com Deus. Ali devemos saber. Era tudo para poder só roubar dinheiro. Agora acha que essas pessoas em 40 anos não tinham conhecimento. Por que você vai numa igreja? Então, meu caro, onde tu buscas o conhecimento? Você busca um conhecimento na Bíblia. É na Bíblia. Ou tem um outro lugar que eles não sabem? O conhecimento se busca na Bíblia. Exato, mas eles o erro eles são caixas de Bíblia. De que forma que vão ir buscar o conhecimento? Não tem forma, meu caro. Isso é conversa dos fanatismos. Porque a sociedade não lê a Bíblia sozinho. Uma pessoa não lê a Bíblia sozinho, logo já é pastor. Tem que ser guiado alguém. E essa teologia que se dá-se a esses pastores, que na verdade para ser pastor, talvez não são chamados para ser pastores. Porque quem é chamado para ser pastor, é o que eu já estava a dizer, é um chamado, é um dom de Deus, que essa pessoa vai ter uma formação ministerial. Todos vêm com dom de Deus, depois no fim acabam de desviar dinheiro da pessoa. É quase todos. Mano, tá na nossa praça. O problema é que vocês, tá vendo? O maior problema é que vocês não querem assumir. O vosso problema é assim: venham com uma boa imagem, venham com uma conversas ali de bons meninos, tá vendo? Depois de você entender como é que a jogada ali funciona, desviam ali o dinheiro, deixam as pessoas na miséria, deixam o miserável mais miserável. Percebe? Como que você encara construir uma igreja de 2 a 3 pisos com imagens, pinturas em 3D, cadeiras de Hollywood, e quem senta lá nem que sequer ontem jantou, meu querido? Mas que obra é essa? Tem tantas igrejas, tem tantas igrejas, e a desgraça no país só vai flutuando, só vai estando nutrindo. E o que essas igrejas não vão fazer? Qual é o papel dessas igrejas, afinal de contas? Então eu vou construir um palácio, um Kremlin, uma Casa Branca, para
o mísero vir sentar ali, quando ele sai dali nem sabe qual é o táxi que vai apanhar, porque o dinheiro não chega, tem que atravessar do outro lado, ficar à espera ali horas e horas à espera do autocarro. Tá saindo numa igreja, aparece um Kremlin. Sentou numa cadeira, aparece de Hollywood. Eu queria perguntar para meu caro, acha que isso aqui é obra? Acha que isso aqui é obra do Altíssimo? O próprio Deus é que vos orienta isso. Será que sociólogo, meu caro, se Deus te der a oportunidade para construir uma casa bonita, meu caro, você não constrói uma casa bonita? Com meu dinheiro, não com dinheiro das pessoas que sofrem, meu caro. Ali agora já não é com dinheiro das pessoas que sofrem. Porque eu não posso. Percebes, companheiro? Percebes uma coisa? Eu não posso, como líder, tá percebendo? Construir uma igreja da moagem até na padaria, enquanto que as pessoas que lá vivem, enquanto que as pessoas que fazem essas contribuições nem tem o que comer nas suas casas, meu caro. Isso é parede, vai ficar. Assim, você como líder, aquilo é só para poder entrar mais gente, angariar mais oferta. Então o que nós queremos aqui é descolonizar a nossa sociedade dessa gente. É descolonizar a sociedade desse tipo de prática, desse tipo de crenças. Tu tá vendo, mano? Que as pessoas vão para a igreja para a sua livre... pelas suas consciências livres. Não é porque o mano anda aí ou porque a Bíblia disse não. E se tu veres também, senhora jornalista, a Bíblia, eu sempre disse, é um livro muito perigoso. Ok. A Bíblia é um livro muito perigoso. Muito cuidado a seguir a Bíblia. Porque os homens, os familiares que eu tenho, que hoje em dia não fazem filho, é por causa da Bíblia. Os brasileiros vieram com a Bíblia, não vieram com o livro de PPT ou o livro de Nelson Mandela, não, é livro da Bíblia. Eles foram enganados pela Bíblia. É mesmo que o pastor está aqui a narrar. Então tem que ter muito cuidado. Essa gente foram convencidas a partir da Bíblia pelos brasileiros a fazerem vasatonomia. Okay. As mulheres a ser viradas às trompas. Por que nós estamos a falar da igreja? Mas é tudo da Bíblia. O sociólogo disse que as igrejas, agora quando está a pegar só na igreja universal, e ali vamos ter problema, porque quando o sociólogo vê um problema e se foca só num problema, quer dizer que aonde o sociólogo teve problema, talvez o sociólogo foi dessa igreja, talvez o sociólogo frequentou lá. E é normal, porque pensamos que era de Deus. E é normal, porque pensamos que era afinal que Deus existe. Geralmente a igreja não se vela pela boniteza. A igreja não se vela por construir templo. A igreja se veja pela verdade das escrituras. Verdade das escrituras, a Bíblia é a mesma, meu caro. A verdade da escritura. Qual é a verdade da escritura que em outras igrejas tem, outras não tem? Se a Bíblia é a mesma que todo mundo usa, a Bíblia é sagrada. Da forma que eles praticam. Pratica como, meu caro? A Bíblia é a mesma. A Bíblia da Universal, é a Bíblia da Protestante, a Bíblia da Católica, a Bíblia da Metodista, a Bíblia da Igreja dos Profetas, a Bíblia da IECA. O sociólogo está falando sozinho, não está querendo debater. Não, bom, quando nós temos, né, estamos a ver uma verdade falada, que na verdade quando um cristão que venha para crer na palavra de Deus, primeira coisa, ele muda. O que é que ele muda a palavra? Agora, existem problemas social que também pastor passa por esse problema social, mas não dizemos que em geral, né? Em geral, que um pastor, que essas igrejas que abrem é só para confundir as pessoas, que não tem nada, porque a igreja universal tal, a Bíblia diz que quem quiser vir a mim, nega-se a si mesmo e pega sua cruz. A cruz, para pegar a cruz, depende muito de cada pessoa. Se a pessoa não quiser ir lá, ninguém vai lhe obrigar, vai. Mas o conhecimento liberta. Se hoje, há pouco tempo que o sociólogo disse que eu vou defender, né? Estou a fazer a advocacia, eu vou defender. Esqueçam eu disse que não te vou defender. Se um dia, caso tu obrigado. Nunca vai me defender. Enviar alguma verba lá na igreja. Quando agora, a PGR vier atrás de ti, eu não te vou defender. Por que a pessoa estuda? A pessoa estuda para ter conhecimento. Adquirir o conhecimento. Não é só, na verdade, a pessoa está a estudar, não. Forma por conhecimento. Hoje estamos a ver aqui um advogado, amanhã estamos a ver um doutor. Ele vai defender daquilo que ele faz. Okay. Não é porque não vai ter doutores maus, vai ter doutores maus, vai ter engenheiros maus. Por quê? Porque cada um
vai fazer da forma que lhe apetecer. Ok. Quer dizer que cada pastor, cada pastor tem a forma, a conduta dele, que vai a crer. É por isso que eu disse que o cristianismo é acreditar na palavra. Há pessoas que, por exemplo, foram formados, logicamente foram formados por pessoas que não entendem a palavra. Mas hoje estamos a ver pessoas que estão alinhadas na palavra de Deus, que conhecem a palavra de Deus. Essas pessoas que têm conhecimento, têm a verdade das escrituras, a mente aberta. Eu não vou cultuar numa igreja que eu não sei quem é o pastor. Qual é a forma do pastor? Uma pregação do pastor, eu vou analisar que esse pastor é falso. Uma pregação dele. Duas pregações, a forma de administração da igreja, a forma de lidar com a igreja. Eu vou compreender. Por quê? A Bíblia diz o que? É o seguinte: a Bíblia diz que, na verdade, nós devemos caminhar com a luz. No princípio, Deus criou o quê? A terra e fez separação, e que a luz quer dizer que é o sol virava para a terra, ou iluminava para a terra. Quer dizer que uma pessoa sem a luz não é aberta a mente. Deve ter a luz. A luz é que faz essa pessoa ir mais além. A luz é a escritura. Mas se alguém não tiver a luz, mesmo alguém que está entrando na igreja, se não lhe ensinar a palavra de Deus, ou foi mal ensinado, ou entrou numa igreja que prega uma mentira, essa pessoa vai estar também... Mas pregar mentira, como é que é pregar a mentira? Tira também a partida da Bíblia. Porque todas as igrejas, que até onde a gente sabe, usem a Bíblia. Agora, a Bíblia é interpretada em várias formas. Temos quatro linguagens que interpretam a Bíblia. Mas não se fala... Estamos a ver profeticamente, doutrina, estamos a ver revelação, estamos a ver que... Olha só. Porque quando alguém não sabe interpretar a Bíblia, olha. Só vai interpretar num padrão. Por isso é que o sociólogo está interpretado dessa forma. Problema social dentro de uma igreja. Mas a igreja social, a igreja faz parte da sociedade. O problema social da igreja, a igreja faz parte da sociedade. Não pode chegar até na igreja. É espiritual. Não chega na igreja por quê? É espiritual. Não é nada espiritual. É assim, meu caro, é assim. E hoje em dia na nossa sociedade virou uma febre. Tudo por nada, uma notícia. Aparece sempre um brincalhão aí de pastor. Lá no mundo do espírito, isso aqui chama-se lá no mundo do espírito. Lá no mundo do espírito é aonde? Onde que é o mundo do espírito? A Bíblia diz esse mundo do espírito é qual? Que só se faz lá coisas mais. Sim. Até a morte do nosso antequerido Manchaba. Já apareceu ali homens a se passarem de profeta, a dizer, não, lá no mundo do espírito, isso aqui. Mas, meu querido, tudo por nada agora ficou o mundo do espírito. Então estamos aqui a debater, que é para ensinar as pessoas lá em casa, não é? Estamos aqui a passar o nosso ponto de vista, não é? A respeito da sociedade, né? Quer religiosa, quer não religiosa, quer religiosa, quer social. Então, tu agora vens aqui a dizer que a igreja não é parte da sociedade. A igreja não faz parte com problemas sociais. Faz parte, meu caro. A igreja... Calma só. O sociólogo quer entrar. Calma só. A igreja faz parte da sociedade e é a sociedade. Porque você já disse até há tempos atrás, desculpa por ter tratado de você, o meu companheiro aqui já disse, não é? Há tempos atrás, de que a igreja não é aquele muro, não é as quatro paredes, mas as pessoas que nela existem, ou as pessoas que nela cultuam. E essas pessoas é que fazem a sociedade. Sociedade sem pessoa não é sociedade. E essas pessoas aqui trabalham, apanham táxi, bebem água, pagam energia. É sociedade, meu caro. É lá onde a nossa sociedade começa a perder qualidade de sociedade. Porque quem é da igreja já não se sente, quem vai à igreja já não se sente que tem que exercer o seu direito de cidadão. Já não exerce a cidadania. Porque nós somos da igreja. Desculpa, eu queria falar. Essas igrejas aqui estão a desviar. Se tu vês, o sociólogo está andando com problemas sociais. Se tu está dentro da igreja, a Bíblia diz mesmo dentro da igreja espiritual. A igreja tem a ver com algo espiritual. Temos aqui uma mensagem não tem espiritual aí nenhum, dos nossos ouvintes. Ele diz assim: saudações extensivas a toda a equipa da Rádio Rocha Pinto. É com bastante satisfação que endereço esta mensagem a felicitar-vos pelos excelentes trabalhos que têm apresentado ao público.
Está a ser muito boa a vossa dinâmica, a grelha de programação, o pacote jornalístico. Desde que eu estive na vossa estação, deixaram uma marca em mim, que hoje tenho um sentimento de gratidão enorme. Continuem assim. Muito obrigada, caríssimo ouvinte, por estar aqui, ou caríssimo ouvinte, não se identificou, por estar aqui ligado à nossa rádio. E outro diz assim: eu vou continuar a divulgar a vossa página, pois a Rádio Rocha Pinto faz parte da minha vida. Muito, mas muito obrigada. Um beijinho aqui grande a vocês que estão aí do outro lado, sempre a dar aquela força, aquela garra na Rádio Rocha Pinto, por estarem sempre atentos aos programas, aos debates, especialmente por estarem dispostos do outro lado a ouvir e a participar, a mandar mensagem. Beijinhos grandes aqui da Rádio Rocha Pinto. Então voltamos aqui no nosso painel. Estava aqui o senhor pastor a falar. Sim, eu estava a dizer que a igreja, na verdade, o sociólogo não pode inverter as coisas sociais para a igreja. A igreja é social, meu caro. Pode ser social, mas existem problemas que é espiritual. Mas, por exemplo, vamos ver problema espiritual. Isso. Como que? O que é espiritual que eu estou aqui a incluir na sociedade, que o pastor acha que não? Isto aqui é espiritual. Sim, é isso que eu quero falar. Exato. Vamos lá. Problema espiritual, um pastor errou, embora que está na sociedade, mas logo nós não podemos tornar o problema dele falando que, olha, essas situações que na verdade, quer dizer, há pastores que na verdade não têm conhecimento da palavra de Deus, e há pastores que na verdade têm espírito mágico, podemos falar só mágico. O pastor vai acabar de se entregar, sabe? Tá chegando, não, estamos à espera aqui. Porque quando vai chegar lá. O sociólogo está entrando no problema, está a dizer que não, temos problemas que na verdade que temos problema social. Eu estou a dizer, a forma de temos o espiritual ainda até o momento. Por exemplo, espiritual é qual? Que não vai para a sociedade. É só lá no espírito, é qual? Qual o problema? Por exemplo, uma doença. Uma doença que não tem cura. Como que é? Uma gota, é espiritual. A pessoa cai de gota, é espiritual. Isso aqui, gota, isso é epilepsia. Sim, aguda. Mas trata-se, cura, mas é problema espiritual. Não, como é que é espiritual? Talvez vocês é que estão a puxar para o vosso mundo. Não é? Mas aqui estudas. Isso curas, isso estudas. Existem problemas espirituais. Por exemplo, que estão a puxar para o vosso mundo lá no espírito, mas nós aqui andamos a tratar. Sim, há pessoas que têm problemas espirituais, logo vai à igreja. Quando vai à igreja, é libertado dessa situação. Agora, muitos problemas. Eu até estava falando de bandidagem também. Epilepsia, ok, é espiritual, mas o quê? Temos também vários problemas, há pessoas que não dormem. Exato. E não apanha mesmo sono, sonha mal, sonha com muitos problemas. Está a sonhar que está mal apertado. Isso também é problema, isso também é problema social. Também na sociedade também isso existe. Se eu falasse, por exemplo, sociólogo, consegue dar remate uma pessoa que não apanha sono? Não, eu não consigo, mas tem alguém que consegue. Tá. Por quê? Eu não consigo, mas tem alguém que eu conheça que consegue, que faça isso. Por quê? Temos aqui uma pergunta do nosso querido ouvinte Flávio Manuel, e diz assim: como é feita a unção, aonde e quando e por quem para os profetas e pastores? Aonde é feita a unção, onde é feita a unção, quando e por quem? Quando e por quem? Sim, uma pergunta do nosso querido Flávio Manuel. Essa é engraçada para o nosso companheiro aqui de painel, pastor. Por que é unção? As pessoas falam de unção. A unção, na verdade, é um poder. Ok. A unção é um poder que, na verdade, que Deus colocou a pessoa, né? Por acreditar na palavra de Deus. Quando a pessoa acredita na palavra de Deus, tem unção. Ok. Se eu, na verdade, orar por sociólogo, se tiver acompanhado com espírito mau, então aquele espírito sai nessa pessoa. Quer dizer que
a pessoa logo, na verdade, vai sair. Muito teatro. Ali é a unção do Espírito. Quer dizer que é feita pela palavra e o Espírito de Deus. Quer dizer que a pessoa deve conhecer a Deus, primeira coisa, para ter a unção. Não é só quero unção, porque muitos unção estão a ver que não é de Deus. Outros estão a buscar ali profetas que estão aí no Congo, outros estão aí aqui no Israel, quer dizer, em Israel. Então, a unção venha de Deus. A unção venha de Deus. Até pregar, a pessoa prega com unção. Do jeito que eu estou a falar com uma forma de unção. Então, só para ajudar ali o nosso caro ouvinte do outro lado, só para ajudar ali o nosso caro ouvinte do outro lado. Então, quer dizer que só Deus é quem dá a unção. Sim, claramente. E quando que ele dá? É isso que o companheiro perguntou ali, né? Por quem e quando? Agora, quem é espiritual, como é que Deus dá a unção? A unção vem através de jejum, de conhecer a palavra de Deus. Quem jejua e está sempre, constantemente com Deus, ele vai adquirir essa unção. Agora, quem não conhece Deus, é difícil. Quer dizer que vai comprar a unção. Praticamente isso. Então, como infelizmente o que é bom dura pouco e nosso programa não está isento disso, infelizmente teremos que terminar. Gostaria daqui pedir as últimas considerações, beijinhos e abraços. Últimas considerações, senhor Vadigar. Olha, um segundo só, não é? Antes de dar as breves considerações, eu só queria aqui realçar uma vez, não é? De que é triste nós quando vejamos a nossa sociedade, não é, uma sociedade tão jovem e com muita juventude inclinada nesse tipo de religião ou nesse tipo de crenças, porque o mesmo livro que as pessoas usam que é para chamar ou pedir o tal de Deus ou o tal de Jesus é o mesmo que os ladrões usam para roubar as pessoas, mas ninguém quer saber disso, ninguém quer refletir nisso. Nós só queremos saber que não tem um pastor novo agora que está a falar bem, porque ainda não viu o dinheiro. Quando vê o dinheiro vai fazer olho grosso também, vai se desviar. Então, eu queria aqui apelar a todo mundo que investiguem também um pouquinho. Investiguem um pouquinho, estudem mais um pouquinho a respeito dessas crenças. Não vão na igreja porque o vizinho tem ido, não vai na igreja porque o pastor tem pregado, não. Vai na igreja porque vocês querem. Até, desculpa, sou senhora jornalista, havia aqui um ponto que foi cortado ao respeito do livre-arbítrio. Imagina uma coisa, então eu estou a seguir um Deus, vamos supor, eu estou a seguir um Deus que ele próprio deu-me livre-arbítrio. Livre-arbítrio ele deu de coração, não, você que sabe com quem vai ficar. Então se eu escolher outra pessoa, ele vai me queimar no inferno. Se você é quem deu livre-arbítrio, acha que isso faz sentido? Acha que isso é um Deus sério? Então tu deixa o livre-arbítrio. Não, meu filho, aqui tem dois caminhos. Você não é livre, você não é obrigado a estar aqui comigo para e passo. Tem ali o vizinho, tem o irmão do pai, também tem outras profissões. Se você quiser, pode ir para lá. Agora, ou escolhe o outro, ele depois não vou te queimar no inferno. Esse é um Deus esse é um Deus digno. É um Deus justo. A Bíblia antigamente, a própria Bíblia vem dizer que para multiplicar o mundo, os irmãos tiveram que se relacionar para poder encher o mundo. Deus aceitou. Hoje em dia, se você dormir com teu irmão, és bruxo, és feiticeiro, já não existe. Então, como é que esse Deus erra no passado? Agora está se autocorrigir. Então, muita coisa que a gente precisa fazer reparo nessa tal de Bíblia. É milhares e milhares e milhares de coisas. É pena que o nosso companheiro aqui também não tá com a bateria muito bem carregada. Mesmo eu também percebi isso. Talvez temos que antecipar isso 2 ou 3 meses antes, que é para ele poder também estar bem preparado, porque para tudo que o companheiro está aqui a falar de luz, unção, não sei o que, isso já vemos ouvir desde o berço, tá a ver? Então também esperava que trazer aqui seria como um pastor jovem, né, que também traria também algumas inovações. Mas certeza que trouxe aqui algumas palavras que foram edificantes. Muitos ouvintes lá do outro lado ficaram edificantes. Acredito que sim. Isso é assim, a sociedade é assim, tem os pró, tem os contra, a sociedade é assim, e há seguidores para tudo. Há seguidores para tudo. Mesmo agora, só abrir uma seita religiosa que cada um aí, para ir lá tem que cortar um dedo dele, vai encher, vai ter pessoas mesmo. Isso, então, não é coisa do outro mundo, isso é normal. Então, o que eu queria dizer aqui é isso, meus
caro, essa mesma Bíblia é uma Bíblia cheia de mentira. Isso não é palavra de Deus. Deus não fala assim. Em capítulo de Marcos fala outra coisa, em Hebreu fala outra. Não, isso aqui não é Deus. Isso são uns jovens lá no passado, eram jovens como nós, criaram, escreveram a Bíblia, meteram lá coisa que lhes favorece, essas coisas assim. Ok. Então, muito obrigado, caro ouvinte, Rádio Rocha Pinto, pelo convite. E agradecer mais uma vez pelo convite. Sempre Ok. que puder, Vadgar Facera está aqui disponível para podermos discutir algumas situações da nossa sociedade. Uhum. Então, o meu muito obrigado mais uma vez. Ok. E abraços e beijinhos para os meus dois bebês, Facera Júnior e o Elton Faceira. Ok. Muito obrigado a todos. Rádio Rocha Pinto mais uma vez. Muito obrigado. Obrigada. Pastor Simão. Dizendo que, né, o pastor não tem bagagem, ou não tem bateria, a bateria está fraca. Só que o sociólogo não conhece bem a matéria. Uhum. Quando a pessoa se fala caso social, não deve falar caso social na sua vertente, que é a ciência, da forma de estudar. Eu acho que o sociólogo ele tem conhecimento das igrejas erradas e tem conhecimento só das causas, Aham. mas se não fazendo o que é sociólogo, não é sociólogo. Ok. De matéria não é sociólogo. Quem é sociólogo, ele sabe e ele se rende para o pastor, porque ele sabe que os pastores têm esse tipo de aconselhamento. Não é possível Por quê? o pastor. Por quê? Não é possível. Por que que o pastor Estão a desviar verbas, fazem mau gestão. por isso é que eu disse Vou me que render como? Como é que um sociólogo vai se render? por isso a é um que eu pastor? disse É possível isso. Por isso é que eu disse que, na verdade, só que o sociólogo fala muito, mas, na verdade, pouca bagagem. Por quê? Só venha Epa. falando das igrejas que está errado. Agora fala de problemas sociais. O problema social há muito na sociedade. E quem resolve isso aqui? Eu já falei. Isso se resolve com o pastor, porque o pastor trata do estado espiritual. Qual o que é, pastor, mano? o que é estado espiritual? Qual pastor que resolveu Às o vezes, problema social? Sim. Qual Por pastor quê? que resolveu o problema? Eu vou lhe dizer uma coisa aqui. Tem gente a passarem fome. Nós já vimos até figuras públicas como músicos, atores a doarem. Eu nunca vi nenhum pastor nesse país. Tem muita igreja doado. Não, um pastor, eu não estou a dizer um pastor. Pastor, já. A igreja vai lá. Toda vez, tem um pastor, eu não sei de qual é a seita, não sei se posso passar aqui, o nome, nem por causa da publicidade, o famoso BM Samuel. A primeira vez que ele tentou, que ele experimentou para fazer uma doação, foi doar lá no país dos outros. Aqui os que estão passando mal não doam em Portugal. Já viste? Tudo isso é para quê? Para procurar mídia. Isso não é porque está a doar, porque quer doar, não. Foi doar lá, olha só. Mas é um pastor. Creio que nessa estrada aqui, muitas igrejas eu já vi a doar. Estás a ver? Muitas igrejas doam. A igreja não doa. A igreja é as instituições que mais arrecadam dinheiro. As igrejas são as instituições que mais arrecadam dinheiro. É a instituição que menos paga imposto. E são as instituições que menos doam para a sociedade. Não, só estás a criticar. Porque onde a crítica, onde a Constituição, também Constituição. Porque quando nós estamos a criticar, devemos construir. Se não estamos a construir, então temos problema. Mas não tem muita coisa para construir. Qual é o problema que nós temos? Não tem muita coisa. Às vezes é a falta de entendimento. Mas o entendimento é qual, mano? Se nós vemos na sociedade, vamos ver pastores que doam, pastores que estão de pé para doar, pastores que estão a pregar evangelho, pastores que estão você para ir pregar evangelho, você primeiro tem que saber o que aquele povo quer. Então nós queremos você está vindo trazer palavras vazias. Por exemplo, evangelho é o quê? Evangelho é palavra que está escrita. Por exemplo, aqui o sociólogo. O sociólogo só quer para apresentar na televisão. Há pessoas a doar fora da televisão, fora das imagens, mas estão a doar. Mas tem que ter testemunha. Testemunha é esse que nunca vimos, meu caro. Não, o sociólogo é que nunca viu. Meu caro, me diz. Por isso é que há problema. Que o sociólogo tem problema. Talvez o sociólogo passou um trauma há muito tempo. Não, isso aqui, você é livre de pensar, meu caro. E esse trauma fez que o sociólogo falar mal dos pastores até chegar um ponto
devo pastor admitir? é jovem. O que é que diz que pastor é jovem? O que eu devo admitir, O pastor pode ser jovem, os colegas na Igreja mas Universal conhecem fizeram. a palavra. O pastor pode ser jovem, mas tem conhecimento da palavra de Deus. Tem coragem de tirar na essência do outro homem. O que liberta é a palavra. Ok. Palavra, mano. O que liberta é a Pastor palavra. Simão, Tirar na essência do outro homem. Homem que está a explicar a palavra. Pastor Obrigado. Simão, vamos ao exame. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo, porque na verdade aqui nós viemos para, por exemplo, eu vim aqui para libertar as consciências das pessoas, a voltar para Deus. Eu quando falo para Deus, eu não estou a ver religião, eu não vejo o estado da religião, eu não vejo o estado das pessoas que estão a caminhar na religião, mas o que eu vejo é estado do Espírito. Quer dizer que salvação, desculpa-me lá, sociólogo, desculpa-me lá, é a minha parte, é a minha parte, desculpa-me lá. Quero mano, é questão de honestidade. Vamos dar o espaço ao pastor. Sim, queremos almas convertidas, queremos pessoas libertas, queremos almas que se entregam para Deus, não é pessoas que vão na igreja porque tem que doar, tem que fazer isso, não, pessoas que querem seguir Jesus. Essas pessoas que Deus chama, né? Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então, Deus, aquele que chamou, na verdade, eles são filhos deles. E essa vertente que nós queremos que a igreja ou que a sociedade se entrega para Jesus, né? Que Deus abençoe fortemente para aqueles que estavam a nos ouvir, ou que Deus também salve a vossa vida. Beijinhos e abraços. Para minha esposa, nesse momento está me seguir, e meu filho. Ok. E um beijinho muito grande também a você que esteve aí do outro lado, firme, ouvindo, acompanhando o nosso debate de hoje, que por acaso foi muito quente, foi sim. E o próximo também será. Então acompanhe aqui o programa Debates Rocha Pinto, na sua rádio comunitária, Rádio Rocha Pinto, aqui com Teresa X Luquila. Muito obrigada pelo carinho da vossa audiência. Ficamos e nos vemos até a próxima. E não se esqueçam, na técnica e sonoplastia esteve Cláudio Malone. Cláudio, até já. Muito obrigada, caríssimos ouvintes. Beijinhos.